Olá a todos, eu sou o professor Edson Maciel Júnior, do Centro de Educação, faço parte do GPEF, Grupo de Pesquisa em Fenomenologia da Educação, do Centro de Educação aqui da UFES. E também sou coordenador do mestrado profissional em Filosofia, o Prof. Filo. E vamos pensar nessa questão do ensino da filosofia. Vamos pensar sobre o estatuto epistemológico do ensino de filosofia como um campo de conhecimento no Brasil. Vamos pensar a partir do texto da professora Patrícia Del Nero Velasco. Ela é professora da Universidade Federal do ABC e pesquisadora dedicada a mapear a constituição do ensino de filosofia na área científica nas últimas décadas. Portanto, sua defesa é focada em garantir que o ensino da filosofia seja reconhecido como um campo de conhecimento rigoroso, teórico e, portanto, científico, no sentido de ser um campo acadêmico estruturado e investigado. Patrícia Velasco possui bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em lógica e ensino de filosofia. Atualmente, ela pertence ao grupo de trabalho de Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, Filosofar e Ensinar Filosofia desde 2008. A ideia central é que o ensino de filosofia não é apenas uma prática, mas um campo de conhecimento acadêmico, científico, produtor de conhecimentos e saberes próprios localizado na interface entre a filosofia e a educação. Esse campo possui 3 especialidades. Suas questões são indissociáveis da pergunta o que é filosofia, são intrínsecas à prática docente e são permeadas por um compromisso político. Diferente da filosofia da educação, o ensino de filosofia foca em questões específicas como para quem, o que, como, ensinar e aprender o filosofar. Então, para quem ensinar e aprender o filosofar? O que ensinar e aprender o filosofar, né? E como ensinar e aprender o filosofar. A filosofia da educação cabe à discussão filosófica sobre os problemas educacionais mais amplos. As questões relacionadas ao ensino da filosofia exigem tratamentos particularizados no que se refere ao ensino propriamente dito, e também à formação e ao ofício docente do professor ou da professora de filosofia. A perspectiva em questão é corroborada por Silvio Galo, professor na Unicamp, que afirma o seguinte: de forma como tenho pensado, o ensino da filosofia não se confunde e não pode se confundir com a filosofia da educação. São áreas totalmente distintas. Se na filosofia da educação temos um trabalho filosófico para pensar o campo problemático da educação, com uma amplitude e complexidade de temas e problemas, no ensino da filosofia temos um trato específico sobre os meandros de ensinar e aprender a filosofia e o filosofar. Continua Silvio Galo. Penso que o lugar natural do ensino de filosofia seja na filosofia,
mesmo porque no Brasil se configurou a filosofia da educação no campo da educação e não no campo da filosofia. Dado o desprezo, muitas vezes, da filosofia para com as questões do seu ensino, parece pertinente que a filosofia da educação tenha acolhido a demanda de pensar tais questões. Porém, penso que numa situação ideal, filosofia da educação e ensino de filosofia devem ser pensados e praticados como áreas distintas, melhor dizendo, cada um com as suas especificidades. Em alguns momentos, podem ser atravessamentos de parte a parte, mas não podem ser confundidos. Então, são entendimentos importantes para quem trabalha com o ensino da filosofia. Vivenciar o ensino de filosofia exige articular a pesquisa teórica com a experiência do exercício do ofício no chão da escola, tratando o ensino como um problema genuinamente filosófico. Significa também assumir a dimensão política da docência, trazendo para a sala de aula temas urgentes como o feminismo e as questões decoloniais para fortalecer o espaço público, feminismo, racismo e assim por diante. Aspecto aqui considerado como distintivo deste campo de conhecimento, as questões objetos da área são permeadas por um compromisso político. Sobre o assunto, nos elucida Flávio José de Carvalho, da UFCG. A formação dos jovens ou das jovens estudantes do ensino médio e também do ensino fundamental necessitam das contribuições potenciais que a área do ensino de filosofia pode oferecer, que não se limita ao subsídio quanto à elaboração de metodologias dinâmicas, interativas e contextualizadas. A principal contribuição que a área de filosofia ou da filosofia pode oferecer para esses sujeitos, ou seja, os alunos, as alunas do ensino médio e do fundamental, a contribuição que pode oferecer para esses sujeitos pedagógicos se vincula à compreensão de que o ensino de filosofia não tem como objetivo oferecer informações filosóficas. Não se trata de formação para a ilustração, ou seja, ser aquele indivíduo com uma cultura livresca. Antes, e mais do que isso, a área, ou repetir conceitos europeus simplesmente, né? Então vou falar de novo. Isso tudo se vincula à compreensão de que o ensino de filosofia não tem como objetivo oferecer informações filosóficas. Não se trata de uma formação para ilustração, uma informação livresca. Antes, e mais do que isso, a área de ensino de filosofia pode contribuir para que a formação destas jovens se processe de modo integral, enganjado politicamente e comprometido com a transformação social. Enganjado politicamente não é necessariamente ele envolvido num partido político, não é isso, mas é envolvido com a leitura de mundo. Vamos pensar aqui numa fala de Paulo Freire, é pensar o seu mundo, poder dialogar com outros, pensando o seu próprio mundo e formando o seu pensamento a partir dos estudos, e não só de opinião pessoal ou apenas de grupos de WhatsApp ou de memes nas redes sociais. Muito bem. A formação integral, enganjado politicamente, comprometido com a transformação social. Então, filosofar é um exercício político. Se não fosse, os alemães não diriam que só se filosofa em alemão. Eles não diriam isso. Se a filosofia fosse uma coisa
qualquer, sem sentido e sem valor, eles não fariam essa disputa, né? Ela é importante. Então, nós, no Brasil, precisamos também exercer o filosofar como um exercício político. O professor, concluindo, então, o nosso vídeo aqui, nesse momento, o professor deve ser um professor pesquisador, capaz de criar mediações didáticas que permitam o aluno ou a aluna a apropriar-se dos saberes filosóficos para a sua formação humana. Não somente os saberes que os europeus produziram, mas os saberes que a América Latina produz, os saberes que também os estudiosos africanos ou asiáticos, australianos, chineses e todos os mais produzem também, à medida que nos for possível ter acesso a todo esse material. Um abraço a todos.